Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos os meus irmãos, sobre todos nós. Os meus irmãos estão reunidos nesse momento para oferecerem a Deus mais um culto doméstico, por sua graça. É isto que a sua graça tem reservado para nós nesses tempos de quarentena. E os meus irmãos o fazem com aquela ênfase em estudos bíblicos, à semelhança do que temos realizado nas quintas-feiras em nossas reuniões públicas. Os meus irmãos sabem também que estou tratando do estudo A Harmonia dos Evangelhos, que nada mais é do que um comentário harmônico dos Evangelhos, como diz o nome, uma leitura sincronizada dos Evangelhos canônicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, por meio da qual nós queremos acompanhar o passo a passo da vida de Jesus. Na quinta-feira passada, nós suspendemos, demos uma pausa nesta sequência de estudos para tratarmos daqueles importantíssimos temas a respeito da ceia do Senhor, quando nós tratamos da natureza bíblico-teológica da ceia e, sobretudo, da presença de Cristo nos elementos da ceia. Superados aqueles estudos, pelo menos por enquanto, nós vamos retomar a nossa caminhada de harmonia dos evangelhos. Já comunico para os meus irmãos que vou fazer uma introdução rápida, falando vários textos, fazendo diversas citações, mas que os meus irmãos não se preocupem, não precisam nesse momento buscar os textos, porque em ocasião adequada eu vou indicar o momento de nós nos debruçarmos com mais vagar sobre os textos que serão objeto de comentários, tá bom? Então, antes de tudo, nós vamos orar, falar com Deus. Eu vou fazer isso agora. Os meus irmãos, neste momento do vídeo, também param e acompanham a oração juntos. Vamos fazer isso. Pai de amor, nós te suplicamos nesse momento por aquela assistência do teu Santo Espírito, sem a qual a palavra de Deus se não nos aproveita. Seja conosco nesse momento, nos dê a oportunidade de te servirmos com a palavra de Deus para o louvor da tua glória, a fim de que exultemos na tua presença, que o nosso coração se encha da palavra de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, vamos lá. O dia de Jesus que nós estivemos acompanhando nos estudos anteriores foi muito intenso. Primeiro, nós tivemos uma oposição deliberada por parte dos inimigos de Jesus, os líderes judeus religiosos, e por outro, a decisão de Jesus de ensinar por parábolas, dando às parábolas uma nova conotação. Penso já haver falado suficientemente dentro do escopo e das nossas finalidades que comportam esses tempos de estudos de quintas-feiras. Penso já ter dito suficientemente sobre essas finalidades das parábolas naquele contexto da vida de Jesus. Então, seja como for, o dia foi intenso e, portanto, é compreensível que Jesus tenha sido apanhado o quê? Dormindo. E dormindo durante uma grande tempestade no mar da Galileia. Esse episódio está em Mateus capítulo 8, versículos 23 a 27, em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, e em Lucas capítulo 8, versículos 22 a 25. Jesus estava fazendo a travessia para a margem oriental do Mar da Galileia, juntamente com os discípulos, e lá no outro lado, na terra dos Gadarenos, ele libertou 2 endemoniados e foi rejeitado pelos cidadãos de Gadara. Esses fatos estão em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34, em Marcos capítulo 5, versículos 1 a 20, e em Lucas capítulo 8, versículos 26 a 39. Quando Jesus retornou à Galileia, ele foi surpreendido por Jairo, um chefe de uma sinagoga, talvez de uma sinagoga de Cafarnaum, e Jairo suplicou que Jesus fosse à sua casa curar a sua filha, uma menina de 12 anos, filha única, que estava à beira da morte. Isso está em Mateus capítulo 9, versículos 18 e 19, em Marcos 5, versículos 21 a 24, em Lucas capítulo 8, versículos 40 a 42.
A caminho da casa de Jairo, ocorreu a cura de uma mulher que tocou as vestes de Jesus. Isso está em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22, em Marcos capítulo 5, versículos 25 a 34 e em Lucas capítulo 8, versículos 43 e 48. Quando Jesus estava ainda lidando com a mulher, agora curada da sua hemorragia, chegaram pessoas da casa de Jairo dizendo que sua filha tinha acabado de falecer e que ele parasse de incomodar, de importunar o mestre. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 35 e Lucas capítulo 8, versículo 49. Jesus não fez nenhum caso desse recado, pelo contrário, fortaleceu a fé de Jairo, foi até sua casa e ressuscitou a sua filha. Isso está em Mateus capítulo 9, versículos 23 a 26, Marcos capítulo 5, versículos 36 a 43 e Lucas capítulo 8, versículos 50 a 56. Saindo da casa de Jairo, Jesus curou 2 cegos, libertou o endemoniado. Esses fatos são registro exclusivo de Mateus, Mateus capítulo 9, versículos 27 a 34. E, em seguida, Jesus fez uma visita à cidade de Nazaré, onde ele havia crescido. Isso está em Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58 e Marcos capítulo 6, versículos 1 a 6. Veja se você me acompanha. Jesus sai da margem ocidental da Galileia, vai para a margem oriental, para Decápolis. Nesse trajeto pelo mar da Galileia, ele acalma a tempestade. Chegando em Gadara, liberta pessoas endemoniadas, 2 endemoniados, é rejeitado pelos cidadãos daquela região, retorna à Galileia. Na Galileia, é surpreendido por Jairo, que suplica que ele vá à sua casa orar, curar sua filha de 12 anos que está à beira da morte. Nesse trajeto, a caminho da casa de Jairo, acontece a cura da mulher hemorrágica. E nesse momento, quando Jesus já está falando com a mulher curada, chegam pessoas da casa de Jairo dizendo que a filha de Jairo estava morta já naquele momento e que ele não importunasse mais o mestre. O mestre não faz caso dessas palavras, vai à casa de Jairo, ressuscita sua filha e de lá ainda faz mais 2 curas, cura 2 cegos e em seguida cura também um endemoniado mudo. Depois dessas curas, que resultam em mais uma blasfêmia contra o Espírito Santo, nós vamos lidar com isso. Jesus então faz uma última visita à incrédula cidade de Nazaré. É com esse trajeto, com esse passo a passo que nós vamos lidar, observando os textos relativos, os textos pertinentes, neste encontro e na próxima quinta-feira, se Deus nos permitir. Por ora, eu quero levar os meus irmãos a Marcos capítulo 4, eu digo Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, nós vamos ver o texto em que Jesus acalma uma grande tempestade. Vocês estão comigo, não é? Muito bem. Jesus entrou em um barco com os discípulos a fim de atravessar o mar da Galileia, a fim de ir a outra margem. Marcos informa que outros barcos o seguiram. Capítulo 4, versículos 35 e 36. Durante esse trajeto, então, sobreveio uma grande tempestade, levantou ondas altíssimas que sacudiam o barco de um lado para outro, e enquanto isso, diz-nos o texto, Jesus dormia confiantemente, Jesus dormia confiantemente em Deus. Os discípulos, por sua vez, se desesperaram, acordaram Jesus aos berros. Segundo Marcos, eles gritavam: Mestre, não te importas que pereçamos? E foram, nesse momento, repreendidos por Jesus como homens de pequena fé, expressão que se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 26. Nesse momento, Jesus se levantou, aquietou os ventos, acalmou o mar e
Mateus 9, 26 diz que fez grande bonança. Observem, por outro lado, meus irmãos, que Marcos e Lucas, segundo Marcos e Lucas, os discípulos foram também repreendidos depois de cessada a tempestade e acalmado o mar. Isso está em Marcos 4, versículos 39 e 40. E então eles se maravilharam. Eles disseram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? De fato, nós temos aqui algo maravilhoso acontecendo. E eu explico por quê. Nós temos aqui, na verdade, dois milagres. De um lado, os ventos cessaram, e do outro, o mar se acalmou imediatamente. Por que isso é digno de nota? Isso é digno de nota porque nós esperaríamos, seria natural, que mesmo depois de cessados os ventos, o mar permanecesse agitado por mais um tempo. Agora, além disso, note comigo aqui, meu irmão, notemos, meus irmãos, juntos o fato de que os discípulos estão olhando e vendo um homem que está na frente deles fazer aquilo que eles acreditavam que somente Deus tinha o poder e a autoridade de fazer. Eu digo isso por causa dos Salmos. Salmos 107, a partir do versículo 23, diz assim o texto sagrado. Eu estou em Salmos 107, lendo os versículos 23 seguintes. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor, de Yahvé, e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Note o que o salmista está dizendo. Deus falou, fez levantar um vento tempestuoso, que por sua vez elevou as ondas do mar. Vocês entendem? Deus é o responsável pelas ondas altas que fazem o mar revolto. Versículo 26 diz mais: subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Veja a que ponto Deus levou estas pessoas. Ao ponto mais alto da sua angústia. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, clamaram a Yahvé. E ele os livrou das suas tribulações, diz o versículo 29 do Salmo 107. Deus fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então, não surpreende que os discípulos nesse momento nem soubessem como lidar com Jesus, aquele homem que exerce poder absoluto, que ao seu comando as ondas param, os ventos cessam. Pois bem, meus irmãos, esse é o Deus que nós servimos, aquele sob cuja voz os ventos cessam e o mar se acalma. Agora, quero ir em frente com os meus irmãos, lembrando que finalmente Jesus chegou à outra margem, como ele havia dito, a outra margem do mar da Galileia, na terra dos Gadarenos, como disse Mateus capítulo 8, versículo 28, ou na terra dos Gerazenos, segundo Marcos capítulo 5, versículo 1, texto que nós temos em vistas aqui, e Lucas, o texto paralelo de Lucas 8, 26. Gadara e Gesara eram cidades da região de Decápolis, uma região habitada predominantemente por gentios, e aí não surpreende que nós vamos ouvir falar de uma manada de porcos que eram tão odiados pelos judeus. Gadara era a cidade mais próxima do Mar da Galileia, Gesara ficava a cerca de 50 quilômetros a sudeste de Gadara, e Gadara era, provavelmente, a cidade que controlava toda a região em que os fatos narrados pelos evangelhos sinóticos ocorreram. Quando Jesus e os discípulos desembarcaram na terra dos Gadarenos, 2 endemoniados vieram ao encontro de Jesus, segundo Mateus capítulo 8, versículo 28. Agora, para Marcos e Lucas, apenas havia um endemoniado.
não é que apenas havia um endemoniado para Marcos e Lucas, é que Marcos e Lucas mencionam somente um endemoniado. Eu sugiro aos meus irmãos que eram de fato dois homens endemoniados, mas Marcos e Lucas registraram somente aquele que era o porta-voz, o líder. Eles vinham dos sepulcros, Mateus o disse, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Marcos e Lucas, por sua vez, acrescentam que a fúria do homem era tal que nem com cadeias se podia prendê-lo e que andava pelos montes, pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, sendo impelido ao deserto. Isso está em Marcos capítulo 5, versículos 3 a 5. O texto paralelo é Lucas 8, 29. Esses evangelistas também adicionam a informação que o endemoniado viu a Jesus de longe, correu, o adorou e gritou, nos termos ali de Mateus 8, 29, Marcos 4, 7 e Lucas 8, 28. Em Marcos capítulo 5, versículo 7, diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Eles disseram ainda, os evangelistas Marcos e Lucas, que Jesus perguntou o nome do demônio, que respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Isso está em Marcos capítulo 5, versículo 9. O texto diz: perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Atenção para isso, porque esse fato é único. A Escritura realmente não ensina que nós precisamos descobrir o nome dos demônios ou das forças malignas a fim de somente então as expulsarmos. Os meus irmãos entendem isso. Provavelmente o que Jesus quer com esta pergunta é enfatizar a intensidade da influência demoníaca que existia sobre aqueles endemoniados, ou sobre aquele endemoniado especificamente mencionado por Marcos e Lucas. Em seguida, os demônios pediram a Jesus que ele os expulsasse não para fora do país, conforme Marcos capítulo 5, versículo 10, nem para o abismo, conforme Lucas capítulo 8, versículo 31, mas que Jesus os expulsasse a uma manada de porcos que pastava por perto. E Jesus consentiu. Jesus consentiu. Isso está em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 11 até o versículo 13. Primeira parte. Os cuidadores dos porcos fugiram imediatamente, assustados, não é? E disseram aos cidadãos gadarenos tudo o que havia acontecido aos endemoniados e, naturalmente, a manada de porcos. É sob a responsabilidade deles. Capítulo 5, versículo 14. Primeira parte, os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Os gadarenos, meus irmãos, então fizeram o que mesmo? Foram ao encontro de Jesus. Marcos e Lucas, mais uma vez, nos dizem que eles viram o homem que conheciam como endemoniado em perfeito juízo e, inclusive, temeram, no versículo 15, indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. E eles foram inteirados de tudo, como as coisas realmente aconteceram, conforme está no versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Eles estavam, portanto, inteirados de tudo, mas mesmo assim rogaram que Jesus se retirasse da terra deles, conforme o versículo 17, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Por fim, meus irmãos, quando Jesus e os discípulos entraram no barco, aquele que estava endemoniado antes suplicou a Jesus que lhe permitisse estar com ele. Versículo 18, eu leio para os meus irmãos. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele, mas o Senhor não permitiu.
O Senhor não permitiu. O Senhor respondeu: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O Senhor queria não mais um discípulo perto dele, o Senhor queria um missionário em Decápolis. E o versículo 20 diz então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Eu quero nesse momento terminar a nossa noite ressaltando algumas informações importantes a respeito do texto. São observações, considerações dignas de destaque. Em primeiro lugar, eu já disse para vocês e vou repetir. Jesus perguntou o nome de um espírito imundo. Isto é um caso inédito, exclusivo, único. E me parece que a intenção de Jesus na ocasião era ressaltar, era informar a intensidade da influência demoníaca que havia sobre aquele homem ou sobre aqueles homens endemoniados, porque o demônio responde: meu nome é Legião, porque somos muitos. Em segundo lugar, os demônios, meus irmãos, no texto adoram a Jesus. E, além disso, os incrédulos gadarenos temem ante a presença de Jesus. E isso já nos ensina que existe um tipo de fé que é absolutamente inútil. Aquele tipo de fé a respeito do qual Tiago disse: até os demônios creem e tremem. Porque o que nós estamos vendo aqui é demônios reconhecendo a autoridade de Jesus, demônios se submetendo ao senhorio de Jesus, demônios se prostrando ante a presença de Jesus e, por outro lado, pessoas incrédulas que o rejeitam por fim, também temendo, também observando, não é? Aqueles feitos extraordinários, não é? E incontrastáveis que estavam acontecendo na presença deles, perante os olhos deles. Então, nós temos aqui, em segundo lugar, demônios que adoram a Jesus, incrédulos que temem e que tremem na presença de Jesus. Em terceiro lugar, Jesus atende o pedido dos demônios, tanto que os manda a manada de porcos, e atende o pedido dos incrédulos gadarenos, tanto que se retira da terra deles a pedido deles. Agora, veja que aparente esquisitice. Enquanto Jesus atende demônios e atende os incrédulos, nega a súplica de um convertido. O convertido lhe pediu que Jesus deixasse com que ele estivesse ao lado de Jesus e Jesus nega o pedido, manda antes, muito ao contrário, que ele permanecesse em casa e contasse as coisas que lhe haviam acontecido aos seus e na sua própria região. Em quarto lugar, é tão irônico aqui no texto o modo como o supremo proprietário do universo é convidado a se retirar por aqueles que usurpam para si aquilo que na verdade não lhes pertence. Vocês estão lembrados? Os gadarenos rogaram que ele se retirasse da terra deles. Quanta humildade no Senhor, não é? Como ele não está nesse momento manifestando a sua divindade. Ele poderia ter dito nos termos do Salmo 24: a terra é minha, os céus são meus, tudo me pertence, vocês me pertencem. Como é que vocês chegam a mim e dizem para que eu me retire da terra de vocês? É muito irônico isso. Em quinto lugar, eu quero ainda ressaltar que Jesus, apesar de rejeitado, depois de ser rejeitado, haver-se retirado, inclusive atendendo o pedido dos cidadãos de Gadara, permaneceu, meus irmãos, permaneceu de maneira inexplicável. Jesus permaneceu operando em Decápolis, uma região predominantemente gentia, e o fez por meio dos homens que ele havia libertado da influência de espíritos
imundos. Isto é uma esplêndida antecipação do que ainda estava para ocorrer naquele momento, sobretudo a partir do dia de Pentecostes, quando o Evangelho haveria de se espalhar por toda a terra. O texto é absolutamente fascinante. Uma série de outras questões poderiam ser pontuadas aqui. A soberania de Deus sobre todas as coisas, o fato de que os demônios se submetem a Jesus, eles não vão além daquilo que a palavra de Deus determina para eles como limites. E isso é muito importante para nós nesses tempos de epidemia, de Covid-19, quando nós temos tantas pessoas alarmadas, não é? E pessoas desesperadas. Temos ouvido falar, inclusive, de pessoas que tiraram a própria vida recentemente, pessoas desesperadas porque os seus negócios faliram já por conta da quarentena, de uma recessão econômica brutal que já se avizinha. Então, pessoas estão desesperadas, mas esse não é o nosso caso. Porque nós sabemos quem manda em todas as coisas. Nós sabemos que os demônios não vão além dos limites que Jesus Cristo, nosso Salvador, lhes impõe. E por isso, o nosso coração descansa. O meu descansa, e eu sei também que o coração dos meus irmãos descansam nesta hora. Basta que nós agora nos prostremos à presença de Jesus, que nós o invoquemos nesta hora bendita, e aí sim, entregando as nossas ansiedades a Ele, nós declaramos com isso que de fato Ele tem cuidado de nós, aquele que manda em todas as coisas, inclusive nas forças do mal, é o nosso dono, é o nosso Senhor, e Ele tem cuidado de nós. Curve a sua fronte nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, nós mais uma vez te buscamos. Suplicamos de ti a bênção de termos um coração quieto, um coração sossegado, um coração que confia naquele que manda em todas as coisas. Um coração que é capaz de dormir na tempestade, porque descansa no Todo-Poderoso, naquele sob cuja voz as ondas se levantam e naquele sob cuja voz as ondas se acalmam. Acalme o nosso coração e permita-nos estar em Tua presença nesses dias difíceis e nela encontrarmos refúgio seguro. Amém. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos terminar os nossos estudos aqui, mas não esqueça da trajetória. Jesus vai voltar para outra margem e outros eventos extraordinários vão acontecer e nós vamos estar juntos acompanhando. Deus abençoe os meus irmãos, recebam todos o meu forte, o meu caloroso e o meu carinhoso abraço. Deus abençoe.